Mateus 10, 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Senhor Jesus, aqui estamos e estamos satisfeitos, porque entendemos que o fato de estarmos aqui é resultado do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu supremo sacrifício lá no Calvário. E as nossas palavras, obviamente que não poderiam ser diferentes a não ser de gratidão a Ti, por tamanho amor, tamanha graça sobre as nossas vidas. Pai Santo, e rogamos que o Senhor continue a nos sustentar com o pão vivo vindo do céu, a Tua palavra, nos alimentando sempre, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Glória a Deus. Uma das perguntas, ou uma das questões que mais se faz no meio teológico é: como eram salvas as pessoas antes do sacrifício de Jesus? Se Jesus é o que pode salvar, é o que morreu para nos salvar, é através dele que somos salvos, como era salva ou salvas as pessoas antes da vida de Jesus? Alguém deu a seguinte explicação: no Antigo Testamento era salvo aquele que acreditava na vinda do Messias. Na graça ou no Novo Testamento é salvo aquele que acredita que ele veio. Era salvo nos antigos tempos aquele que acreditava na vinda do Messias. Na graça é salvo aquele que acredita que ele veio. E ainda existe uma exigência a mais: temos que acreditar também que ele voltará. Mas a pergunta que ainda não quer calar é: o que é pecado? Como se livrar do pecado? E por que existe pecado? E qual é a diferença do pecado da lei para o pecado da graça? Pecado é tudo aquilo que você faz que contraria a vontade de Deus. Isso é pecado, que pode ser algo feito contra Deus ou contra o ser humano, algo que você desonra a Deus ou desonra o ser humano, a criação de Deus. Mas qual é a diferença do pecado da lei para o pecado da graça? Houve alguma mudança? Houve alguma transformação? Ora, nós que somos assembleanos e somos crente há 10, 15, 20, 30 anos, como eu tenho 30 anos de crente, outros têm mais que isso, vê que existe uma diferença colossal entre os crentes da década de 70, 80 e 90 para os crentes da atualidade. E alguém até um dia fez a seguinte observação: como vai ser naquele dia que Deus vai tratar os crentes da atualidade na sua presença? Pois, se você não sabe, houve irmãs, preste atenção no que eu vou falar, que foram disciplinadas, e por serem disciplinadas, se afastaram da igreja e morreram desviadas, simplesmente porque usaram a manga no meio do braço.
por essa razão foram disciplinadas, desviaram-se e morreram no mundo. E naquele dia, como é que vai ser? Como é que Deus vai fazer a distinção, a separação, o julgamento e a sentença? Se alguém chegar hoje lá diante do Eterno, com a manga aqui ou sem a manga, e diante de Deus alguém está sendo condenado porque usou 3/4 de manga. Eita Jesus! Na verdade, me permita lhe trazer esse esclarecimento. Eu quero chegar em um cerne aqui profundo para você entender o mistério do que eu quero lhe falar. Na verdade, o que existe são regras, exigências e mandamentos religiosos que, obviamente, nós precisamos ter disposição em cumpri-los, porque estão dentro de uma ordem espiritual, debaixo de uma autoridade espiritual. Mas o pecado, na verdade, é algo muito mais além e profundo. O que eu quero dizer para os amados irmãos é: o que foi pecado no tempo dos nossos pais Adão e Eva é pecado hoje. O que foi pecado no tempo de Noé é pecado hoje. O que foi pecado no tempo de Abraão é pecado hoje. O que foi pecado no tempo de Moisés é pecado hoje. O que foi pecado no tempo de Davi, no tempo de Salomão, no tempo de Jeremias, no tempo de Ezequiel, no tempo de Daniel, no tempo de Obadias, no tempo de Joel, de Malaquias, é pecado hoje, continua pecado. O pecado nunca deixou de ser pecado e nunca deixará. A diferença é não no pecado, mas em como o pecado é tratado. A diferença não está mais no que é pecado, porque todo pecado ele tem uma punição, todo pecado tem uma consequência. Está escrito lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Vejam a consequência: separação da glória. A consequência mais pesada é no 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo pecado trará uma consequência sobre o ser humano, mesmo quando este pecado é confessado, mesmo quando este pecado é perdoado. Eu falo isso com base na palavra, porque a Bíblia diz que quando Natã revelou o pecado de Davi, Davi se prostrou aos pés do Senhor, se jogou ao chão, pediu perdão, pediu misericórdia, e o profeta disse de forma clara para Davi: os teus pecados te são perdoados, por isso então não irás morrer. No entanto, Deus vai trazer a espada sobre a tua casa, Deus vai trazer o castigo sobre a tua vida, Deus vai te castigar, Davi, porque todo pecado tem consequência, punição, castigo. A diferença da lei para a graça não está no pecado. O que era pecado na lei é pecado na graça. O que era pecado no Antigo Testamento é pecado no Novo Testamento. O que era pecado há 12.000 anos passado é pecado hoje. Existem coisas que nós imaginamos, supomos que é pecado. Por exemplo, alguém aqui já ouviu dizer que houve uma época que o crente não podia assistir televisão. Aleluia! Hoje a irmã queima o arroz, queima o feijão, deixa a casa suja assistindo. Vale a pena ver de novo, irmã? Mas houve um tempo que era pecado. E se eu avançar um pouco mais, houve um tempo
que era pecado até você ter rádio em casa, meu irmão. Rádio para ouvir o Hildo Rafael. Hoje ele é crente, é pastor. Aleluia. Conta-se que um dia o pastor fez uma reunião com a diretoria da igreja. Era tempo de festa, ia haver separação. Aí alguém disse: vamos apresentar o irmão tal para ser diácono. Aí alguém se levantou: não pode não. Não pode não, ele não pode ser separado da diaconato. Por quê? Qual foi o pecado do irmão? Eu passei na frente da casa dele, ele estava sentado na calçada, mas o rádio estava ligado lá dentro no forró do Luiz Gonzaga. Só que a família dele não era crente. Ele era crente, os filhos não eram. Os filhos gostavam do Luiz Gonzaga, na Rio, na Vantu. Mas porque ele estava sentado na calçada e o rádio estava ligado lá dentro, ele não foi separado ao diaconato. Olha que negócio é. Por quê? Porque era pecado ouvir o rádio, meu irmão. Diz que tem até novela de rádio. Eu nunca vi não, essa eu nunca alcancei não. Não sou tão novo não, mas essa eu não alcancei não. Novela de rádio. O que era pecado, hoje não é que não é porque na verdade são exigências. Agora o que foi pecado no passado é pecado no presente, será pecado no futuro, nunca vai deixar de ser pecado. Pastor, mas fale logo para a gente, nós estamos curiosos, queremos saber de fato aonde está a diferença. A diferença está em como Deus trata o pecado na graça. Porque na lei, quando alguém pecava, tinha que pegar um cordeiro, um novilho, uma ovelha, uma cabra, um bode, pombos, rolinhas, e ia sacrificar para que aquele pecado lhe fosse perdoado. Hoje é através do sangue de Jesus. Não precisa mais de sangue de bode, nem de cordeiro, nem de ovelha, nem de novilho, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas eu li um texto que diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Aqui eu vou relembrar duas personagens da Bíblia: Judas e Pedro. Ambos negaram. Ambos disseram que não acreditavam, que não seguiam a Jesus, ou negaram, melhor dizendo, de uma forma mais clara. Mas o que eu quero mostrar aqui de interessante, eu vou chegar aqui, mas o problema é que hoje tem muita gente também que nega Jesus. A moça na escola, só basta ver passar o bonitão lá, se alguém saudar ela com a paz do Senhor, ela não responde, que é para ele não saber que ela é crente. Talvez ela nem saiba que está negando Jesus diante dos homens, diante do bonitão. Tem crente, irmão, que tem vergonha de andar com a Bíblia. Tem crente que tem vergonha de andar com a Bíblia. Está negando. Não vou levar a Bíblia não. Agora até me lembrei, conta-se uma história que tinha um rapaz, um irmão, que trabalhava numa empresa há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos ele trabalhava na empresa. Aí quando foi um dia, um funcionário, colega dele, há muitos anos, se converteu. No domingo, na segunda ele chegou na empresa, ele já foi procurando esse amigo dele. Sim, meu amigo, eu tenho uma proposta, eu tenho um presente para te dar. O que é? Tu não sabe. Ontem eu fui para a igreja e aceitei Jesus, e eu quero falar de Jesus para você hoje. Eu quero te apresentar Jesus, te mostrar esse presente. Aí ele olhou assim para o colega e disse: mas eu já sou crente há 10 anos. É o que, rapaz?
você é crente há 10 anos, nunca falou de Jesus para mim, nunca me apresentou Jesus, nunca me falou de Jesus. Eu estava correndo o risco de morrer e ir para o inferno, e você não falou de Jesus para mim, rapaz. Vergonha de ser crente. Aí está lá Judas e Pedro, os dois negam. Preste atenção no que eu vou falar, é aqui que eu quero basear a palavra. Um negou, dizendo que o conhecia, e o outro negou, dizendo que não o conhecia. Um negou porque o conhecia, e o outro negou, dizendo que não o conhecia. Como é que você está negando Jesus? Presta atenção, isso é Bíblia que eu estou pregando para vocês. Um negou dizendo que o conhecia, e o outro negou dizendo que não o conhecia. Eu vou chegar lá, presta atenção. A Bíblia nos desperta, nos anima a buscarmos o conhecimento do Senhor. O próprio Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento. O profeta Oséias, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O próprio Cristo, ele diz: errai por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Só que tem alguém que vai negar a Jesus porque o conhece, e o outro vai negá-lo dizendo que não o conhece. E a pergunta que não quer calar: como é que você está negando a Jesus? Porque o conhece ou porque não o conhece? Você está na iminência, no risco, a negá-lo nos dois gumes da espada, porque o conhece ou porque não o conhece. Tem gente que às vezes se torna tão arrogante no seu conhecimento de Deus que começa a negá-lo. Presta atenção. Eu estudo a Bíblia e descubro que Deus perdoa todos os meus pecados. Então, porque eu descubro isso, eu vou agora querer praticar todo tipo de pecado, porque eu tenho conhecimento de que Ele vai me perdoar. Cuidado, meu irmão. Esse conhecimento também pode fazer você negar a Deus. Aí eu leio na Bíblia que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu disse: eu posso pecar até a tampa voar, porque Ele vai me perdoar. Cuidado, tem gente que está negando a Jesus porque tem o conhecimento. Louvado seja Deus. Já viu que tem aquela irmã que disse: eu vou dar um murro na testa dela, depois Jesus me perdoa e eu vou para o céu. Cuidado, é verdade. Cuidado, que esse conhecimento da palavra pode se tornar uma armadilha, uma cilada, e você cair na cova, cair, aleluia, no buraco, cair na cisterna. Cuidado. Veja, Judas negou Jesus porque o conhecia. Judas sabia onde Jesus orava, sabia o corte de cabelo que ele usava, a cor da túnica que ele vestia, sabia aonde ele morava, o número da sua casa, sabia quem era seu pai, sabia quem era sua mãe, sabia quem eram seus irmãos, sabia quem eram os seus discípulos, sabia tudo sobre Jesus e um pouco mais, mas acabou negando Jesus porque o conhecia. Foi o requisito exigido pelos sacerdotes para que Judas o entregasse. Ora, me mostra quem ele é, para que nós vamos lá e o prendamos. Aí o Judas o levou e disse mais assim: é aquele que eu beijar a sua face.
Existem duas explicações para este sinal que Judas realizou. Primeiro, era que existia um discípulo que era idêntico a Jesus, era muito parecido, era um sósia de Jesus. Ele tinha as mesmas características de Jesus, as mesmas silhuetas de Jesus, praticamente a mesma altura, o mesmo formato de rosto, usava o mesmo corte de cabelo, o andar era semelhante, era a cara de Jesus. A única diferença é que ele não tinha poder, ele não era, aleluia, Deus, ele não podia sarar, não podia curar nem perdoar. Parecia, cuidado, que tem muito lugar aí que tem aparência de que é de Deus, mas não é de Deus. Pastor, quer dizer que vai ser necessário um Judas para me mostrar quem é de fato Jesus? Bom, se Deus tiver que usar um Judas para me mostrar quem é Jesus de fato, tudo bem. O que eu quero é saber quem é Jesus de verdade. Glória! A outra explicação é que, na verdade, todos os discípulos começaram a se parecer com Jesus. Todos os discípulos absorveram os traços de Jesus e todos se pareciam com Jesus. E aqui é onde o Espírito Santo nos arrebenta, porque se você anda com Jesus e não parece com ele, você não está andando com ele. Se você anda com Jesus e não fala que é ele, você não está andando com Jesus. Se você diz que anda com Jesus, mas fala palavrão, fala palavras top, anda de todo jeito, faz de todo, você não está andando com Jesus, porque quem anda com Jesus se parece com Jesus, irmão. Lembra daquela história que tinha um casal que brigava, irmão, um pau quebrava na casa do casal. Quebrava, meu irmão. Era cabo de vassoura, panela de pressão, caçarola ia, caçarola vinha. Filho da beba, filho da pelada, você que não presta, você não estava a cabeça de casar com você, vá-se embora, senão eu lhe mato, eu vou lhe acabar, você não presta, você é uma tristeza, eita aqui, você é uma cruz. Era um lava-ferro, meu irmão. Todo dia era uma briga, todo dia. E o pior é que eles eram crentes. E na porta da casa tinha uma placa. E na placa dizia assim: esse lá pertence a Deus. Deus mora nessa casa. Essa casa pertence a Deus. Aí um dia o vizinho se abusou, fez uma placa e foi lá e colocou debaixo da outra. Quando eles se acordaram que leram a placa, a primeira dizia assim: essa casa pertence a Deus. Aí embaixo tinha um dizer: mas está alugado a Satanás. Quem é que está morando na sua casa, meu irmão? Como é que está a sua vida, minha irmã? Você que disse que está andando com Jesus, mas só basta alguém passar por você e não dar a paz do Senhor, porque vai com a minha cara. Se eu pegar ela, vai aquela cabelo de mira, vou quebrar a canela dela, aquela canela de camisa, e não sei o quê. Ô, meu irmão, tu está andando com Jesus ou está andando com bicho feio? Não, porque eu falei está andando com bicho feio, eu fiquei pensando, será que ela vai dizer, estou andando com meu esposo? Aí eu fiquei meio em dúvida aqui, falei, você está... Aleluia! Judas vai negá-lo porque o conhece. E o sinal é o beijo, porque os discípulos começaram a absorver as características de Jesus. E o apóstolo Paulo ele disse assim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Mas pode ver, irmãos, aí tem as irmãs na igreja, as irmãs de mais idade, as irmãs idôneas, as irmãs fiéis, temente, de oração, que anda com pudor, que anda com decência, que anda de forma honrada. Vá, olha se as moças querem imitar ela, quer imitar a Gisele Bündchen, a Naomi Campbell e a não sei quem mais, a misericórdia. Olha, se tiver alguém aqui querendo imitar a Anitta, eu vou disciplinar em nome de Jesus, viu? Querendo imitar a Ludmilla,
Aquela do beijinho no ombro, que eu não sei qual é o nome dela. Porque veja, irmão, ao invés de querer imitar o homem de Deus, a mulher de Deus quer imitar os capeta, quer imitar os filhos de Satanás. Não, mas você é crente, você é discípulo de Jesus, e quem aceitou ser discípulo de Jesus tem que andar como ele andou, falar como ele falou, vestir como ele falou, fazer como ele fez. Aleluia! Esse negócio, por exemplo, feminista, isso é negócio do demônio, irmão. Crente, a irmã, com a história de feminismo. Não, eu sou feminista. Não, você é feminina. Mas não é isso. Pastor, mas eu acho bonito esse negócio assim. O povo falando, eu acho tão bonito. Eu vou imitar as feministas. Olha, não me chega aqui com sopaco cabeludo não, viu? Eu lhe disciplino. Diz que as feministas têm os cabelos crespados, até trança debaixo do sovaco. Negócio do capeta, irmão. A gente quer homem de vez em quando dar uma paradazinha, minha irmã. Não fica espetando o sovaco quando soa. Sai na rua com uma metade do cabelo roxo, uma metade vermelho, uma metade azul, uma metade verde. Você não sabe se é uma mulher, se é uma pavô ou se é uma arara. Que é aquilo ali, Jesus, é um mal-assombro. Sede meus imitadores, irmão. Imita o homem de Deus, imita a mulher de Deus. É por isso que eu gosto do profeta Eliseu. O profeta Eliseu sabia que a vida do profeta Elias não era fácil. Era uma vida de luta. O Acabe queria pegar ele, queria matar ele. A Jezabel corria para lá, corria para cá. E era uma luta grande. Por quê? Porque na vida de quem tem unção, a perseguição se levanta, a luta se levanta, a prova se levanta. E Eliseu sabia disso. Mas sabe o que foi que Eliseu pediu para Elias quando Elias disse: pede que tipo quiseres? Ele disse: eu quero porção dobrada. Mas Eliseu, a perseguição vai ser dobrada também. Eu não quero saber da perseguição, eu quero saber da porção. Aleluia. Irmãos, os pastores têm responsabilidade sobre a terra, os nem tanto, mas a nossa responsabilidade não é levar você para o shopping, não é levar você para passear na praia, não é levar você para Caruaru. O nosso compromisso é levar você para o céu. E como disse alguém, a porta não passou por reforma nenhuma, a porta continua estreita, estreita, estreita. Aí Judas negou Jesus, porque eu conhecia. Já Pedro negou Jesus, também o conhecia, mas negou dizendo que não o conhecia. Judas traiu Jesus dizendo que o conhecia. Pedro negou Jesus dizendo que não o conhecia. Você conhece a história? Eu vou adiantar, a hora está passando rápido ali. Quando Jesus está no Getsêmani, ele faz a declaração de que ele vai ser entregue, vai ser morto, e todos naquela noite irão se escandalizar nele, irão fugir, irão rejeitá-lo. Quando Jesus faz essa declaração, aí o Pedro, que é o mais enérgico, ele toma a frente e diz: Senhor, deixa eu dizer um negócio para o senhor. Eu sou cabra macho, sou macho, sou homem com H maiúsculo, e eu vou dizer uma coisa para o senhor: eu não te nego não. Todo mundo aqui pode te negar, mas eu não nego o senhor, não. Pode vir um trem, pode vir uma carreta de pobre com doido fumando em cima, e eu não saio de frente. Essa foi a declaração de Pedro. Porque uma coisa, irmão, é você demonstrar poder, demonstrar fé no culto, na igreja.
entre os irmãos. Lembra daquilo que eu falei na reunião passada? Que tem pregadores por aí afora para dar uma de bonitão, de valente, de corajoso. Às vezes aponta para os pastores no púlpito, querendo humilhar os pastores, humilhar os irmãos, para mostrar que é corajoso. No culto, todo mundo é corajoso. Todo mundo é o tampa. É o cara. Eu quero ver na favela, eu quero ver na gruta, eu quero ver na rua. Porque no culto, irmão, a gente pula, a gente marcha, a gente dá cambalhota, dá salto mortal, planta a bananeira, desplanta a bananeira, arranca a bananeira, come a banana e é crente até meu. Aleluia. O Pedro lá no culto, olha, foi no monte, o culto no monte, pense no culto misterioso. Estava cheio, todo, não faltou ninguém nesse dia, estava todo, só faltou o Judas, porque o Judas sempre gosta de faltar. Eita, agora doeu. Mas tudo bem, vem para cá e deixa Judas para lá. Aí quando a igreja estava cheia, todo mundo animado, mas Pedro, para mostrar que era o cara, na frente de todo mundo, né? Na frente dos irmãos. Aqui eu vou mostrar que eu sou espiritual, que eu sou poderoso, que eu sou forte. Aí ele disse, não senhor, eu topo, eu vou. Aí todo mundo correu, pegaram Jesus, levaram preso. Quando chegaram lá no pátio, aleluia, Jesus entrou para ser interrogado e Pedro ficou lá assentado à roda do fogo que alguém tinha acendido para aquecer, aleluia, pois estava frio. Aí de repente chegou alguém e disse, rapaz, tu é crente, não é também? Tu também não é crente? Eu falei há pouco que os crentes se pareciam com Jesus, que era discípulo, começava a parecer com ele. Aí olharam para Pedro e rapaz, tu parece com ele, o teu jeito de falar é parecido com ele, a tua roupa está igual a dele, o teu comportamento, tu é crente, mano. Olha, porque crente que é crente, irmão, ele até às vezes quer disfarçar, ele até às vezes quer se esquivar, mas não consegue não, meu irmão, aleluia. Quem tem a marca da promessa, quando alguém olha, quando alguém contempla, alguém vai dizer, aquele é crente, aquela é crente. Às vezes até quer se desviar, às vezes até quer sair da presença, mas não tem como, porque a glória, aleluia, Shekinah, o azeite ainda transborda, aleluia. Mas aí ele disse, não, eu não conheço esse homem, nunca ouvi. Aí saiu dali já meio acanhado, meio espantado. Aí foi mais na frente, aí chegou outro, disse, rapaz, tu também é discípulo dele, né? Tu também estava com ele, o teu jeito é igual dele. Disse, eu não sei quem era esse cidadão, nunca ouvi. Aí de repente ele se esquivou, saiu dali. Aí chegou uma empregada, uma serva, uma escrava, e disse assim, ei, eu também já te vi com ele. Eu já uma vez passei na frente da igreja e eu vi que estava lá no culto, estava todo animado. Eu falei, eita, aleluia, mas agora você está querendo fugir, rapaz? Lá no culto você estava todo empolgado, todo cheio. E o que está acontecendo? Não, porque lá na igreja é diferente. Lá na igreja é todo mundo no mesmo bolo, todo mundo no mesmo azeite, todo mundo na mesma unção, todo mundo na mesma fogueira, todo mundo no mesmo altar. Mas aqui o bicho quer pegar, aqui o negócio estreitou. Aí aqui eu sou crente lá, mas aqui, ei, rapaz, você tem que aprender a ser crente na igreja, a ser crente em casa, a ser crente no trabalho, crente na escola, crente quando tiver empregado, quando tiver desempregado, quando tiver com dinheiro, quando tiver sem dinheiro, quando tiver com saúde, quando tiver doente, quando tiver bem, quando tiver mal. Você tem que ser crente em todo o tempo. Eita! Glória! Aí ele disse, não, eu não sei quem é esse tal de Jesus que você está me apontando, me acusando. Aí a Bíblia diz que nesse momento Jesus é tirado da sala do interrogatório, sai fora da sala. Quando ele sai fora da sala, aí veio o tumulto, veio o movimento. Aí a Bíblia diz que Pedro se vira para ver o tumulto, para ver o movimento. Aí quando ele olha, quem é que está saindo da sala? Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus olhou bem dentro dos olhos de Pedro, bem no miolo do olho, bem na menina dos olhos, bem na pupila, aleluia. E eu não sabia, irmão, o único órgão do corpo humano que quando a gente nasce, se é do mesmo tamanho até morrer, é o olho, ele nem aumenta nem diminui. Às vezes diminui aqui, a frente fica meio inchado, mas a bola é o mesmo tamanho. Aí Jesus olhou lá no olho de Pedro. Aí quando Jesus olhou, Jesus não falou nada, irmão.
Jesus não disse nada para Pedro. Só que alguém dedurou. Quando Jesus olhou nos olhos de Pedro, alguém denunciou. Alguém lembrou a Pedro que ele tinha dito. Quem foi, pastor, que lembrou? O galo. O galo cantou. Eu queria saber como foi que o galo cantou naquele dia. Será que você consegue imaginar como foi que o galo cantou? Eu estou imaginando, tentando pensar como foi que o galo cantou. É esse tipo de crente aí? Acho que ele cantou assim, não foi? Porque o irmão disse que o irmão na fazenda fazia culto na casa dele. Aí um dia, quando os irmãos iam fazer o culto, aí o galinheiro se juntou. Sei que vai vir um pessoal fazer uns cultos aí. Ele disse que o pessoal é perigoso. Depois do culto, o dono da casa mata uma galinha para fazer, cozinhar com macaxeira para os irmãos comer. Eles comem muito, vamos se esconder para ninguém pegar a gente, senão vou ter que matar. Aí as galinhas correram com os galos e fugiram e se esconderam. Aí quando foi lá para umas 11 horas, meia-noite, a galinha voltou com os galos, ficaram por ali pelo aceiro do terreiro. Chegaram por ali, já estava tudo silêncio. Aí, se agora, o que é que a gente faz? A gente vai ou não vai? Aí o galo disse, não, vou perguntar se já foram. Aí o galo chegou perto assim, bateu as asas e... Ainda tem crente aí? Ih, irmão, para não ficar sem graça. Oh, glória! Agora essa você vai dar glória, você vai não rir não, você não vai rir não. Chegaram 4 malementos na frente da igreja, desceram do carro, entraram na igreja, ficou 2 na porta e 2 entrou assim na lateral e disse, quem é crente aqui? Quem é crente aqui vai morrer agora. E o povo ficaram espantados, e agora? Quem for crente diga vai morrer agora. Agora quem não for, sai da igreja, joga a Bíblia aqui no chão, escarra e cuspa em cima. Eita! Aí fez a fila, irmão, olha. Só via gente jogando a Bíblia no chão, escarrando e cuspindo em cima. Aí fizeram aquele monte de Bíblia. Aí já por último, veio uma irmãzinha, aquela do coque, chegou perto das Bíblias, tudo cuspida, os 2 malementos com pistola na mão, olhando para ela, olhando para ele, olhou para a Bíblia cuspida, olhou bem nos olhos dele, aí caiu a bufelada com as Bíblias, se quiser me matar, me mate, mas o meu Deus eu não nego. Aí a Bíblia diz que os 4 elementos olharam para o outro e disseram, rapaz, vamos embora que ainda tem crente na terra, ainda tem crente fiel, ainda tem gente que teve, ainda tem gente que está disposto para morrer e não nega Jesus de Nazaré. Ainda tem crente aí? Ainda tem fé aí? Ainda tem santidade aí? Ainda tem obediência? Ainda tem temor aí? Ou já perdeu a obediência, o temor, a fé, a santidade? Está tudo acabado. Porque eu vou pegar pesado agora. Jesus está mandando pegar pesado e vai ser pesado agora. Tem muita gente que está na igreja, mas não tem mais nada. Deus está na igreja porque se acostumou com a igreja e tem até vergonha de se desviar. Se acostumou com as amizades, tem até vergonha de sair, mas já não tem mais nada de Deus. Aleluia. Se tiver chance para beber, bebe. Se tiver chance para adulterar, adultera. Se tiver chance para roubar, rouba. Não tem mais nada, mas há poder no sangue de Jesus. Hoje Jesus vai te transformar, vai te libertar e você vai novamente sentir a presença de Deus. Aleluia! Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Aleluia! Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aleluia! Que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. Lembre-se que não é só com palavra que você nega Jesus. Um nega porque conhece, outro nega dizendo que não o conhece.
Felipe foi quem disse para Jesus, no capítulo 14: Senhor, mostra-nos o Pai, o que é necessário, o que é preciso, o que nos basta para a gente conhecer o Pai. Aí Jesus olhou para Felipe e disse: Felipe, eu estou há tanto tempo com você e você ainda não conhece o Pai. Felipe, deixa eu dizer um negócio para você: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem adora a mim, adora o Pai. Quem serve a mim, serve ao Pai. Quem está na minha presença, está na presença do Pai. Quem recebe a minha graça, recebe a graça do Pai. Quem recebe o meu perdão, recebe o perdão do Pai. Quem recebe a minha glória, recebe a glória do Pai. Quem recebe meu poder, recebe o poder do Pai. Felipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Felipe, glória. Cuidado, não negar Jesus. O tempo está se findando, os dias estão passando e Jesus está voltando. Vocês sabiam que existem 7 nações, 6, 7 nações que estão guerreando contra Israel? Vocês sabiam disso? 7 nações. Eu não lembro o nome agora, mas o principal, Hamas, parece que um Hezbollah, não sei se o Líbano já entrou no negócio, é o Irã, só sei que são 7 guerreando contra Israel. Os Estados Unidos já disse que vai entrar na guerra. E nós pela Bíblia sabemos que Israel é a nação escolhida, eleita de Deus. É o relógio do mundo. É através dali que a gente consegue distinguir o que vai acontecer no mundo. 7 nações. E se você não sabe, Israel é menor do que o estado de Sergipe. Nós no Brasil temos 26 estados e o Distrito Federal. O menor dos 26, Sergipe. O segundo menor, Alagoas. De carro você consegue atravessar Israel de uma ponta a outra em 4 horas de viagem. De carro. O camarada vai daqui para São Paulo, passa 3 dias dentro do ônibus. Chega lá com as pernas inchadas. Vai para o mulher, não consegue nem defecar de tanta farinha com frango assado que comeu. Fica preso. Israel é tamanho de nada. 4 horas. Está lá, vencendo. Mas isso é sinal. Se prepare. Não é brincadeira não. O negócio é sério. Fique de pé, por gentileza.